Nossa entrevistada de hoje é doutora em antropologia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e pesquisadora sênior da Fundação Joaquim Nabuco. Ela também atua na área da educação e tem trabalhos relacionados, por exemplo, com memória e identidade. Janisa Rocha Lima, seja muito bem-vinda ao programa Sou Sertão da TV Caatinga. Obrigada, sou muito grata pelo convite. E então podemos iniciar a nossa entrevista ou nosso bate-papo, certo? Sobre as questões que você vai me fazer e eu vou tentar responder. Certo. De início vamos falar das questões culturais nordestinas e também do semiárido. O que precisa ser feito para que as pessoas não propaguem ou perpetuem a ideia estereotipada de que esses lugares, principalmente do interior, não são desenvolvidos culturalmente, ou que tradição é algo que não pode mudar, e justamente por isso esses lugares não podem crescer, para não perder a essência? Há um conceito errôneo sobre cultura, como se cultura fosse sinônimo de civilização ou de educação formal. Os povos do semiárido possuem culturas específicas que, infelizmente, pelo estereótipo que foi se sobrepondo nas décadas e vamos dizer assim, desde o seu próprio descobrimento, elas são estereotipadas de que são inferiorizadas, que não possuem cultura, mas ela tem um rico conjunto de padrões, de crenças, de lendas, de valores, certo? Que constituem a sua característica cultural, certo? E ela não impede, certo, que haja um desenvolvimento, porque cultura é um conceito dinâmico. A cultura morre quando não tem mais ninguém para praticá-la. No entanto, no semiárido há uma efervescência. O que se precisa é dar visibilidade, dar credibilidade a essas tradições que estão colocadas em nichos específicos dentro da família. Então, dê visibilidade, certo? Então, acho que cabe aos gestores, né, dessas áreas, desses municípios, tornar, certo, palatável esse tipo de elementos culturais existentes na área. Então, valorize, certo? Dê, portanto, possibilidades para que se desenvolvam grupos culturais, certo? Para que se visibilize as questões quilombolas, indígenas, certo? Miscigenadas. Então, nós temos uma riqueza imensa no nosso semiárido brasileiro que precisa ser colocada. Não é somente a área litorânea que possui beleza. O semiárido tem sua beleza própria, certo? A caatinga não é feia, a caatinga tem outra cor. A cor da caatinga precisa ser explorada, certo? Precisa se encontrar a beleza existente nisso. Então, isso tudo é um conjunto cultural que precisa ser valorizado. E começa-se na escola, o aluno, através de um processo de educação que tenha relações com a realidade para aflorar exatamente esses elementos culturais e serem trabalhados na escola e daí propagados nas outras áreas do conhecimento, na área do trabalho, você vai na área de gestão, enfim. É um processo que envolve muitas instituições e muita boa vontade. Diria isso. Na atuação da senhora, a gente também encontra trabalhos relacionados ao arquipélago de Fernando de Noronha. Um deles é sobre os impactos socioantropológicos. O que significa isso e o que mais chamou a atenção da senhora nesse trabalho? Olha, em primeiro lugar, certo? O arquipélago de Fernando de Noronha, embora esteja no meio do Oceano Atlântico, ele é um semiárido. Seu clima é semiárido, tá certo? Agora, ele tem uma carga negativa durante séculos porque foi um lugar de isolamento, de prisão. Então, esses elementos culturais, eles impactam exatamente na vida do ilhéu, do Fernandino, como eu falo, certo? Então, o que eu estudei lá foi a memória, certo, desses indivíduos, como o viver isolado, o viver ilhéu, certo, deu afeição insular a esses indivíduos na sua cultura, na sua maneira de viver,
na sua memória. Então, o que eu fiz lá foi resgatar a memória dos impactos, por exemplo, de um momento que eu chamo de diosiníaco, quer dizer, Dionísio prevalecendo no arquipélago com o turismo, impactando a cultura local, a linguagem, o modo de viver, certo? A mentalidade insular. Tudo isso está sendo impactada com elementos estranhos à ilha, estranhos ao arquipélago, porque ele está sendo bombardeado por uma enorme quantidade de culturas diferenciadas que passam por Fernando de Noronha. Então, meu trabalho foi centrado exatamente de recolher as memórias dos nativos para mostrar ao restante da população como é interessante, como é viva a cultura instalada em Fernando de Noronha, com todas as suas características históricas e culturais. Nesse material todo coletado, o que foi que mais chamou a atenção de vocês? Certo? Foi o que é ser insular. Afinal, o que é ser um insular? Um insular, certo, que tem características próprias, que tem uma cultura específica semelhante às outras culturas brasileiras e semiáridas também. Ela detém, inclusive, a paisagem. Na época da estiagem, Noronha é idêntica, certo? Se você ficar de costa para o mar, ela é idêntica a qualquer região ou paisagem semiárida nordestina. Qual a análise da senhora sobre a importância da antropologia na educação e o espaço dedicado a essa área do conhecimento, principalmente aqui na região nordeste? Então, nós temos uma grande massa de informações no Nordeste que precisam ser analisadas pelos antropólogos que saem todo ano das universidades, dos mestrados, dos doutorados. Então, nem precisa ir fora para estudar. Aqui mesmo, no espaço de território semiárido, você tem exatamente todos os elementos que podem ser estudados e dar respostas, certo, mais positivas sobre o que é ser povo de semiárido, o que é ser nordestino, o que é viver numa região que tem um bioma, tem biomas diferentes, mas tem características semelhantes entre si. As possibilidades de a educação convergir para a antropologia. Por quê? Porque a antropologia é o estudo do homem na cultura que o homem faz, na capacidade que ele tem de simbolizar. Essa capacidade simbólica inclui lendas, contos, música, literatura de cordel, certo? Pinturas rupestres, inclui o viver, o modo de ser e de pensar do nordestino. Essa é aqui a riqueza que a antropologia pode fornecer, dando, né, respostas a essas questões. A senhora participou de um encontro e também de uma publicação sobre os desafios e possibilidades da ciência no Nordeste. Como a senhora avalia a produção científica nessa região? Foi um encontro que congregou todos os estados nordestinos, que eles vieram para mostrar que existe uma produção científica na área das ciências sociais existente nesses estados. Então, coube a nós publicar, certo, o resultado desse encontro, mostrando a exuberância, certo, o volume de trabalhos científicos em torno da região norte e nordeste. Então, nós nos surpreendemos com a capacidade expandida, com a capilaridade que a pesquisa tem nessas regiões. Foi um encontro muito produtivo e revelador de que nós produzimos ciência no Nordeste. Não é somente no Centro-Sul, não é somente nos países europeus, mas no Nordeste nós temos científicos capazes de dar respostas científicas a problemas e fenômenos específicos do Nordeste, Norte e Nordeste. Eu remeto às instituições de pesquisa existentes no Nordeste e às universidades, com seus programas de pós-graduação, como coadjuvante nesse processo de aumento da ciência no Nordeste. Eles têm esta responsabilidade, estão dando conta disso, em boa qualidade. Nós vamos fazer uma breve pausa e no próximo bloco vamos conversar, entre outros assuntos, sobre educação contextualizada com o semiárido. Continue com a gente.
Estamos de volta com o programa Sou Sertão e a nossa convidada de hoje é a antropóloga e pesquisadora da Fundação Joaquim Nabuco, Janisa Rocha Lima. Em relação aos desafios da educação contextualizada para a convivência com o semiárido brasileiro, o que é que precisa ser feito ou que ainda falta para que as pessoas dessa região tenham acesso a conteúdos que de fato dialoguem com as questões locais, principalmente culturais? A rede de articulação de educação do semiárido, RESAB, vem há 20 anos na região semiárida, criando as diretrizes, certo? E modificando o paradigma. Ao criar as diretrizes, ela estabelece exatamente um novo paradigma da educação contextualizada de convivência para o semiárido. Ela vai desconstruir aquela ideia de combate à seca, que era um paradigma de que o semiárido é feio, é ruim, não evolui, ele é atrasado. Então, a proposta de convivência com o semiárido não é combater a seca, porque a seca é um fenômeno da natureza, e sim conviver com a seca, conviver com o semiárido da forma viável, sustentável. E a proposta da educação contextualizada está montada nesse pilar. Então, você está perguntando qual é o desafio. O desafio é conseguir quebrar o paradigma de combate à seca e introduzir uma nova visão do semiárido no processo educacional, que é na escola que nós aprendemos, que nós vamos introjetar a imagem do lugar onde nós vivemos. Então, a imagem que vai para o aluno que está no semiárido é que ele é pobre, miserável, retirante, migrante sempre, não tem perspectiva somente. O sul migrando é que você teria condições de sobrevivência. Então, o paradigma da educação vai mostrando o aluno conectado com a realidade dele, convivendo com a dificuldade ou a abundância, porque a questão não é somente falta d'água, a água tem justiça social. Então, você vai mostrando na escola, na geografia, na história, no português, na matemática, os elementos característicos ou pertinentes da sua área, da sua visão, do seu lugar. É o que nós, na antropologia, chamamos localismo afetual. Então, o paradigma da educação contextualizada é exatamente oferecer uma nova maneira de ver e de estudar o semiárido, mostrando que nós, do semiárido, podemos avançar até lá, como qualquer outro aluno normal de qualquer outra área. Essa é uma das características, certo? E o desafio vai ser o quê? Ao quebrar esse paradigma, a gente também tem que avançar em outros setores, tornar essa proposta, a proposta educacional, no elemento formal do Ministério da Educação. É no currículo, certo, que nós vamos introduzir, não vai modificar o currículo, vai modificar a maneira de dar esses conteúdos. Essa que é a grande riqueza da educação contextualizada do semiárido. A Fundação Joaquim Nabuco realiza um encontro Educação e Semiárido em parceria com essa rede, né? A rede de educação contextualizada com o semiárido brasileiro. Como tem sido esse trabalho colaborativo entre instituições e quais as principais conquistas? Está havendo uma parceria, eu acho que seja exitosa, no sentido da Fundação Joaquim Nabuco ser a interlocutora oficial para o MEC, né, abrindo o espaço para que a rede de educação para o semiárido dê os instrumentos, os elementos para que seja possível, no futuro, a gente ter uma educação contextualizada, oficializada dentro do currículo oficial do MEC. É um processo ainda. A Fundação fez um primeiro encontro, teve uma abertura que nós demos uma carta compromisso para o MEC, solicitando algumas providências, certo? Foi entregue ao ministro na ocasião, e ele solicitou à Fundação Joaquim Nabuco que atendesse aquele movimento, e nós estamos fazendo o segundo passo, é o segundo desafio de sair desse encontro que está havendo em Petrolina, certo? Com os elementos básicos, essenciais para se formular
uma política educacional voltada para o semiárido, que tenha como base estrutural as diretrizes da educação contextualizada para a convivência com o semiárido. Este é o grande desafio e a nossa luta. Os conceitos de identidade nordestina, catingueiro ou sertanejo, muitas vezes são controversos. Existe uma identidade ou algo que possa definir os sujeitos dessa região? Essa identidade ela é sempre construída com os elementos da sua própria cultura. Então, não existe comparável uma identidade com outra identidade. Não, ela se forma, se consolida no processo que o indivíduo está dentro do seu habitat natural. Essa é a sua identidade. É a maneira como ele costurou os elementos, os padrões do seu viver cotidiano, da sua experiência particular. Vai formando a sua identidade e vai diferenciando de indivíduo para indivíduo, mas tem algo em comum. O lugar é um referencial. Nós temos um afeto em determinado lugar e este lugar nos dá a ideia de estar dentro de nós, de que pertence a você. Esse pertencimento é que nos dá a identidade. E então esse pertencimento está exatamente espraiado, certo, no lugar onde você vive. E você vai adquirindo através de um processo educativo, certo? Por isso que tem que se desmanchar esse paradigma no processo educativo, que o sertanejo é ruim, é chato, é inábil, é isso. Não, ele é rico, ele é produtivo, ele é criativo, ele é tão criativo que consegue conviver com um elemento da natureza que não lhe é favorável. Então, essa é a riqueza de ser nordestino, de ser povo do semiárido. Essa é a beleza, essa é a nossa identidade. Do semiárido alagoano até a posição de destaque como pesquisadora de uma importante instituição como a Fundação Joaquim Nabuco. A partir da trajetória da senhora, deixa uma mensagem de incentivo para as pessoas que estão nos assistindo e que querem seguir, né, a carreira de pesquisador e contribuir com a nossa região. As dificuldades que nós encontramos nessa trajetória foi o sal, foi a motivação. Então, é o querer ser. Então, ser doutora para mim, ser antropóloga, foi exatamente a realização de um esforço coletivo meu, junto com a família, com as pessoas que me auxiliaram nesse processo, naqueles que acreditaram na minha capacidade. Então, a mensagem é essa. A gente precisa querer e precisa ter tenacidade naquilo que vai fazer. Amor à profissão. Antropólogo precisa se despir, certo? Ele não tem que ficar num birô. Ele tem que interagir com o outro, olhar no olho, falar e escutar. Essa escuta que nos dá a condição de ser antropóloga. Essa condição de mergulhar no universo que você está pesquisando e retirar dele os elementos essenciais para dar respostas concretas no mundo real, no mundo do trabalho, no mundo da faculdade, no mundo familiar, no mundo, enfim, no ser do mundo. Que lindo! A gente agradece a senhora por essa entrevista e deseja sucesso. E eu agradeço muito mais da oportunidade que a Univasf, mais uma vez, com a sua capacidade técnica, com o seu corpo de profissionais de melhor qualidade, que me deu segurança para que eu pudesse falar com essa naturalidade. Eu sou uma pessoa extremamente tímida. Somos. Obrigada pela oportunidade também. A Fundação Joaquim Nabuco agradece, certo? Essa oportunidade também. E nós estamos com as portas abertas para vocês. Igualmente. Certo? Agradecemos também a você que nos acompanhou em mais uma edição do programa Sou Sertão. TV Caatinga, a verdadeira imagem do sertão.